O sonho do lote plano. Todo mundo quer fugir do aclive, do declive acentuado, para economizar na terraplenagem e na construção, tá? Então quer comprar um lote planinho, direitinho, arrumadinho, né? O vendedor, cara, olha só a ilusão. O vendedor ele mostra para você um terreno perfeitamente nivelado, gramado, parecendo mesmo uma mesa de bilhar. E muitas vezes vendido por um preço muito atraente. Por que será? Será que esse terreno planinho ele está em áreas de várzea? Será que ele está no fundo de um vale ou em margem de córrego? E muitas vezes o barato pode sair caro. Se você olhar o que está por baixo, né, daquele terreno planinho, com uma grama bonita e tal, o que será que esse lote plano pode esconder? Será que ele pode esconder risco estrutural? Será que ele pode esconder as inundações graves? Então precisa tomar muito cuidado, porque a pressa de quem quer comprar e a beleza superficial do terreno pode esconder problemas. Que só depois que você comprou, assinou a escritura e a obra começa, a coisa começa a aparecer. O que eu quero mostrar para você? Vamos mostrar aqui a imagem. Esse é o sonho de qualquer comprador de terreno. Olha só, que maravilha, né? Que coisa linda. Aí você olha isso e fala: nossa, cara, isso aqui vai ser um loteamento, ou é um loteamento maravilhoso, vou poder construir minha casa, vai ficar um negócio lindo, tá? Mas às vezes não é assim. Então, nos próximos minutos, eu vou te mostrar o perigo real dos terrenos aterrados. Como identificar se o lote dos seus sonhos, né? Na verdade, pode ser uma bomba relógio. O que você vai precisar exigir antes de dar qualquer sinal de dinheiro? A próxima figura aqui é para a gente desmascarar o aterro clandestino. Para vender um terreno ou deixar ele tão perfeito assim, alguma coisa tem. Ou ele é naturalmente perfeito, ou se ele não era naturalmente perfeito, alguém precisou fazer alguma coisa. Vamos dar uma olhadinha, tá? Nesse mesmo terreno, tá? Esse mesmo terreno, na verdade, como é que ele fica? Vamos desmascarar agora. Que terreno lindo, né, pessoal? Olha aí, ó. O lote residencial típico, corte transversal do lote. Tudo planinho em cima. E olha aí como é que ele foi construído. Aqui em cima, você consegue ver como é que isso foi construído. E aqui embaixo, como é que ele está hoje. Então você vê aí, ó, era um fundo de vale, tinha água lá embaixo, mas os caras queriam aproveitar isso aqui. Então, o que eles fizeram? Olha, eles jogaram entulho de construção, lixo misturado, né? Jogaram tudo aí, cobrindo tudo, a grama maravilhosa. Então, isso aqui, cara, é a desmistificação de um terreno maravilhoso, que, na verdade, ele pode até ser maravilhoso. Mas, nesse caso que eu estou mostrando para você, precisa ficar muito atento. Por quê? Porque isso aqui é um aterro instável. Ele foi colocado aí sem compactação, ele é propenso à instabilidade. O que é isso? Eu vou mostrar para você já já, tá? Então, na verdade, para você fazer isso, não é que não pode ser feito, ele pode ser feito, mas não desse jeito. Ou seja, com entulho de construção, tem lixo misturado no meio, resíduo doméstico, plástico, papel. Ou seja, aproveitou tudo que era coisa que não prestava para colocar aí. Depois, uma camadona de terra em cima, gramado e ficou lindo. E aí você vai lá e cada terreno maravilhoso que vai ter aqui, ou que já é aqui. É um caminhão despejando aterro. Mas para fazer algo semelhante a isso, mas que seja viável do ponto de vista de engenharia, você vai gastar muito dinheiro. Então você precisa saber fazer. Não é simplesmente fazendo isso que você vai conseguir resolver alguma coisa. Então, esse é o perigo real dos terrenos aterrados. E como, né, nos próximos minutos aí, eu vou poder te mostrar como identificar o lote dos seus sonhos, se ele é ou não uma bomba relógio, né? E o que você precisa exigir antes de dar qualquer sinal de dinheiro. Isso é muito importante, tá? Aí, nessa imagem, é um terreno, né, numa região de várzea. Quer dizer, na verdade é uma baixada, aí está um pouco exagerada, é claro, para mostrar mesmo para você, tá?
E o que está escondido embaixo da grama aí? Tem uma camada de terra por cima, e o que está escondido aí embaixo? Toda essa porcariada que você vê aí. Então, o objetivo visual é revelar visualmente que o solo, na verdade, ele é uma camada artificial jogada sobre um buraco ou uma área alagável. É importante você saber o que é um aterro clandestino ou irregular. Tá? Não tem critério técnico nenhum, simplesmente se joga e se cobre com uma camada de terra e está tudo certo, e depois põe uma grama em cima, se for o caso. Isso economiza muitos milhares de reais, só que o resultado disso é muito ruim. Sem critério técnico, tá? Todo esse material que for jogado aí, ele não vai funcionar direito. Ele vai afundar, ele vai se mexer, ele vai ser uma coisa que não é adequada para você construir, tá? Porque para ser adequado, ele precisa ser compactado com um rolo compactador e com controle até de umidade, para você ter uma ideia, tá? Então, isso daí a gente costuma chamar de loteamento fantasioso, né? O que você acha que pode acontecer numa situação dessa? Olha, eu vou te mostrar agora uma casa construída numa situação dessa, num terreno fantasioso, como esse aqui que você está vendo aqui na Tube, né? Aqui atrás, né? Olha só o resultado de uma casa nova construída num terreno de vale. Nossa, Léo, você está exagerando. Isso aí acontece. Pode demorar um mês, um dia, 6 meses. Um dia é difícil, né? Porque vai estar leve. Mas depois da casa pronta, passa um mês, passa dois. Aí o que começa a acontecer? Começa a chover. Aí chove, aí infiltra água, o solo se mexe. E aí você tem a sua casa totalmente perdida. Porque você comprou um terreno sem tomar os devidos cuidados. Tem várias coisas que você precisa questionar, precisa saber, né? Então, é importante que você tome esse cuidado, porque realmente, o que você vai ter? Você vai ter piso afundando ou descolando, tem um custo oculto monstruoso, né? O dinheiro que você economizou na compra do terreno vai todo, e se bobear ainda vai faltar para fazer fundações profundas, estacas, até achar o solo firme, ou ainda para estabilizar esse terreno. Você está construindo em cima, vamos fazer uma analogia, você está construindo em cima de uma esponja. Eu criei o desenho de uma situação análoga, né? Só que aí considerando que o terreno seria essa esponja. E aí você vai, então, agora, nessa figura aqui que eu vou te mostrar, o que acontece de verdade. Quer ver? Dá uma olhada nessa figura aqui, ó. Espia essa figura aqui, ó. Dá uma olhada. Solo seco e solto. Ele já não tem uma capacidade de suporte alta, mas de qualquer maneira você consegue pôr alguma coisa em cima dessa esponja. Ela vai ceder um pouquinho quando você está pondo e ela fica quieta ali. Baixa capacidade de suporte. Aí, o que acontece? Esse solo que nós estamos chamando aqui de esponja, ele pode começar a absorver água e isso vai reduzir sua resistência. Aí um solo encharcado é essa esponja ao lado aí, ó. Tem perda de resistência, tem deformação e o solo saturado, ele não suporta cargas. Ele pode afundar, ele pode deslocar e pode causar um monte de dano estrutural onde? Na sua casa. Olha que maravilha. E aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que reforçar completamente, se é que você vai conseguir salvar a sua casa. Você vai reforçar, gastar milhares de reais para reforçar as fundações. Vai ter que chegar até um ponto em que realmente a fundação apoie no solo real e não nessa coisa que você viu naquela figura. O exemplo é bem esse aqui, ó. Se você puser um tijolo aqui em cima, ela vai afundar um tostãozinho quando você estiver colocando, depois ela vai ficar quieta. Se essa esponja estiver encharcada, ou seja, o solo encharcado, na hora que você põe um tijolo aqui, olha o que acontece, ele afunda. Ela vai afundar, porque o solo, quando úmido, ele perde a sua resistência. Então, é uma coisa que tem mesmo que tomar muito cuidado. Não é brincadeira. Senão você vai gastar milhares de reais, não só para construir, como para ficar remendando uma coisa, cara, que você acabou de construir, não faz nenhum sentido, né? Isso equivale a você estar construindo em cima disso, uma esponja. Porque isso aqui é uma verdadeira esponja. Quando chove,
a água vai infiltrar através desse solo e vai entrar aí e pronto. E aí, como é que você vai saber isso? É importante você ter conhecimento para descobrir isso daí, tá? Como é que você pode prever que aquele lugar que estão te vendendo está errado, tá? Não é o lugar correto. Então, é importante a gente tomar um certo cuidado, né? Nessas horas, porque senão, cara, você pode e vai. Tenha certeza disso. Você pode e vai se dar muito mal. Terra jogada sem compactação técnica pelo compactador, né, em camadas. Sabe quanto tempo ela vai levar para assentar por conta própria? Quanto tempo? Anos e anos e anos. Enquanto isso, a tua casa lá em cima vai trincando. Então, esse é o preço da economia falsa. Trincas, como você viu naquela figura, que rasga a parede de cima e embaixo, tá? Parede nova, piso descolando, tubulação de esgoto rompida. Aqui vai um alerta, que ele não é um alerta importante, não, ele vale ouro. O dinheiro que você economizou na compra do terreno vai inteiro e com juros para fazer estacas de fundação mais profundas. É muito complicado quando você compra um terreno, né, num lugar que você não tem o histórico, você não se informa, você não sabe como pesquisar isso, como descobrir essas coisas. Assim, em laudos que eu fiz, eu já cheguei em casa que deu perda total, não tem o que fazer, você entendeu? E aí, quando você vai verificar o que é, meu amigo, não adianta mais, você vai ficar o quê? Passar o resto da sua vida processando o cara que te vendeu o terreno, o cara falou, pô, mas você viu, o terreno estava aqui, e você não vai ganhar, você entendeu? Por quê? Porque você comprou o terreno sem saber. Ah, o vendedor não te falou, mas é claro que ele não vai te falar. Ele nem sabia, porque o cara só está ali para vender, o negócio dele não é a parte estrutural. Ele está só vendendo o terreno que é de alguém, alguém fez aquilo lá e achou que estava fazendo certo também. Usou, não é nem má fé no final da história. Tanto que hoje existem leis que para poder impedir isso, mas ainda existem muitos terrenos nessa situação. Então tem que tomar muito cuidado, porque senão você vai gastar muito dinheiro à toa. E agora eu vou te mostrar uma outra foto, que é uma foto que mostra o problema da hidrologia e da saturação do solo. De um terreno que o solo ao redor dele, com a chuva, ele se saturou. Isso pode acontecer num loteamento inteiro, olha aí, ó, olha o que acontece. Você já deve ter visto isso na televisão. Choveu, saturou o solo, a casa está cercada de água. Nesse caso aí, maravilhosamente ainda, porque poderia ter invadido tudo, né? O que a gente mais vê é a casa sendo invadida. A pessoa que comprou não pensou naquilo que estava fazendo. Tá? Por quê? Porque se tivesse pensado, teria estudado antes, teria ido atrás de saber alguma coisa a respeito daquele local. Você está investindo, muitas vezes, a economia da sua vida. Às vezes, um lote plano, murado e tal, o que pode acontecer? Inunda tudo e vira uma piscina do lado de fora, né? E às vezes a água está encostando nos muros ou está encostando já para entrar na sua casa. Então, isso mostra que o solo, o lote foi levantado, mas a bacia hidrográfica ao redor continua baixa. Ou seja, ali era uma área de inundação. Ah, não foi nem aterrada. Não, não foi aterrada. Era uma área de inundação. O que o cara fez? O cara simplesmente levantou o lugar do lote. E aí a água se acumula em volta. Não tem conversa. Isso pode acontecer. Todos os lotes de um loteamento podem ser levantados e a água se acumular depois. Ah, mas como que pode acontecer uma coisa dessa? Primeira chuva, o que vai acontecer? O solo vai saturar, vai encher de água e aí a sua casa está embaixo d'água, literalmente, tá? Então, o aterro, né, mesmo que pequeno, ele não vai blindar o imóvel contra o nível do lençol freático alto e da inundação do entorno. O que é lençol freático? É a água que existe abaixo de alguns metros do solo. É freático, quer dizer, é lençol livre. Livre por quê? Porque a qualquer momento, com excesso de chuva, a água pode subir livremente e aflorar a superfície. Então, terrenos baixos, naturalmente, eles sofrem com esse nível da água do lençol freático alto. Com o transbordamento de, por exemplo, cursos d'água próximos, isso pode acontecer. Então, tem que tomar muito cuidado com isso.
Tem que saber aqui a altura do teu terreno está em relação ao nível do córrego. Qual é o histórico do córrego? E vai por aí afora, tá? O aterro, ele pode levantar a superfície, mas não resolve o problema da bacia hidrográfica em volta. O que é a bacia hidrográfica? São os rios que correm ali naquela região da cidade. Ou seja, a água pode cercar o lote ou subir por capilaridade, tá? E digamos que ela suba, mas ela não apareça para você, mas ela pode começar, então, a minar todas as suas fundações. Ela pode, por capilaridade, começar a subir pelas paredes e vai por aí afora, né? A ilusão da superfície seca, às vezes, é só mesmo uma ilusão. E o comportamento na chuva forte, o que acontece? O aterro ele vai funcionar mais uma vez como uma esponja, né, como eu mostrei. Vai sugar água, vai perder a sustentação, vai subir o nível d'água, movimentação da base da casa, trincas e vai por aí afora. Então, o risco aí é duplo. Além do afundamento do solo, você tem que ficar atento para a profundidade do lençol freático e o risco de inundação, né? Encoberta, ou seja, a água cerca o lote ou sobe por capilaridade, estragando toda a alvenaria. Então, tem que tomar realmente bastante cuidado com essas coisas. Não pode ir comprando sem conhecimento lote nenhum. Tem que saber exatamente o que você está fazendo. Tem um caminho, né? Tem um caminho, é claro que tem um caminho. É muito importante que a gente tome alguns cuidados. Você sabe o que é isso aí? Você, claro, você não é geólogo, nada, você, se não trabalha com engenharia, você não sabe. Isso daí se chama ensaio SPT, o Standard Penetration Test. Então, esse é um ensaio em que você vai fazendo a penetração de uma espécie de um dardo no chão, na verdade é um amostrador, e vai batendo em cima, e aí tem uns cálculos que dizem qual é a capacidade de sustentação do solo. Então, é muito importante você ter esse conhecimento. Se você não tem esse conhecimento, como é que você faz, tá? Então, você precisa ter alguma coisa em que se basear para comprar o seu terreno. Eu te sugiro esse protocolo, o protocolo do mapa, vistoria, documento. É o protocolo MVD, do terreno seguro. Então, você não precisa adivinhar nada quando você vai comprar um terreno, tá? Mas você tem que seguir um método. E aqui é que entra a conexão direta com o seu conhecimento. Você precisa conhecer alguma coisa. Você tem que aprender a conhecer, pelo menos o básico, né? Então, mapas, por exemplo. Você tem que checar mapeamento histórico e de inundações daquela bacia. Tem que olhar além do lote. Tem que fazer vistoria. O que você vai observar na vizinhança, né? Muro, trinca, calçada, o que você vai observar ali? Tem que observar alguma coisa. Então, o protocolo M de mapa, V de vistoria e D de documentos. Que são esses documentos? São laudos técnicos essenciais. Então, você viu aquela figura anterior, né? Que eu vou mostrar de novo, ó. Trabalho, que é o trabalho de perfuração, de sondagem do solo, e ali gera um documento SPT, que é o Standard Penetration Test, que vai te dar a resistência desse solo. Bom, com base nessa resistência, você já vai saber qual é o gasto que você vai ter, né? Que tipo de fundação você vai ter que fazer ali. Que profundidade da fundação, e vai por aí afora, porque isso aí determina a resistência, a penetração no solo e, consequentemente, o quanto esse solo vai resistir ao peso da sua casa em cima. Então, esse é o protocolo MVD, mapa, vistoria, documento. É muito importante que você cuide disso. E por que você deve cuidar disso? Se você não cuidar disso, eu te pergunto, quem vai arcar com todas as contas no final da história? Quem vai arcar com isso? Você tem que avaliar a estabilidade do solo e cruzar essa informação, e tudo isso faz parte do protocolo MVD, que é detalhado, então, no guia prático, né? De mapa, vistoria, documentos. Você precisa ter esse conhecimento. É um guia digital que você pode usar para fazer ter todo esse cuidado para não comprar um negócio desse aqui, ó, de olho fechado. Você tem que investigar. E esse protocolo, mapa, vistoria, documento, ele vai te ensinar a fazer isso. Você vai ter os princípios básicos para fazer isso. Ah, mas a professora Dail, mas princípios básicos, mas isso não vai me resolver nada. Claro que vai, sabe por quê?
Porque com os princípios básicos você já vai ter condição de pensar, bom, alguma coisa está errada aqui. E se alguma coisa está errada aqui, o que eu preciso? Eu preciso pedir mais alguma coisa, eu preciso pedir mais documentos sobre isso aqui. Você não vai pegar e pagar o preço que o cara quer. Porque a partir do momento que você descobrir que o terreno tem isso, aquela outra limitação, ou se foi, por exemplo, né, um aterro como esse, aí muda tudo. Muda tudo por uma razão muito simples. Aí você pode pedir desconto, aí você pode chegar à conclusão que aquilo não é um bom negócio. Ou chegar à conclusão que você deve ter realmente, como eu disse, mais dados sobre o assunto. E aí sim, eu falo, não, chega para o cara que está te vendendo e fala, não, eu quero o laudo de tal coisa. Tudo isso você vai perceber aqui, aprendendo com esse guia prático para determinar áreas de risco. Então, é extremamente importante que a gente tenha esse cuidado. Então, cara, olha, eu vou te falar uma coisa. Se você quer aprender a fazer essa varredura completa, passo a passo, eu organizei todo esse método no meu e-book, que é Guia Prático para Determinar Áreas de Risco de Enchentes e Deslizamentos de Encosta, onde eu detalho esse protocolo MVD completo, tá? Então, agora que você chegou aqui até o fim, eu te convido aí na descrição aqui do nosso vídeo ou no link que está aí na bio, te convido a ir lá e garantir o seu exemplar antes de fechar negócio para o seu próximo terreno. Como que você vai me fechar negócio com o terreno sem ter conhecimento? Cara, não dá, né? Então você precisa realmente do protocolo MVD, Guia Prático para Determinar Áreas de Risco. E para conseguir esse guia é extremamente fácil, é baratíssimo, porque eu fiz isso para realmente ajudar as pessoas e não para ter lucro. É simples, você vai aqui na descrição e clica no link e se informa. Vai abrir uma homepage, você vai lá, se informa direitinho, vê se te interessa ou não. Clicar ali não significa que você vai ter que comprar, mas simplesmente que você vai estar tendo acesso a mais conhecimento. Porque a própria homepage, para mostrar esse guia, ela já te traz conhecimento. Tem um vídeo lá também que você pode assistir para ter mais conhecimento sobre áreas de risco. E com isso você consegue determinar uma área de risco, evitar de gastar um dinheirão num terreno, ou às vezes comprar esse terreno mais barato e ter tudo aquilo que você precisa de verdade para construir a sua casa. Porque afinal é seu patrimônio, é o sonho de uma vida que está envolvido na compra de um terreno. Então, te convido a clicar no link ou aí na descrição desse vídeo aqui, ou se você já estiver assistindo isso aqui no Instagram, tem o link na bio, tá bom? Estou aqui bem feliz hoje que eu consegui te passar mais todas essas informações relacionadas a um lote fantasioso. Então, olha aí essa thumb, ó. Isso pode acontecer, que está aí na thumb, olha só. Claro que pode, tá? E pode ser um lote igualzinho esse daqui, exatamente, isso daqui pode virar isso aqui, ó. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, tá ok? Então, agora você faz o seguinte, ó. Eu quero que você vá lá no link, clique, tome conhecimento, se informe. Você também pode depois fazer o seguinte, você pode me dar um like, né? Porque eu te ensinei bastante, você aprendeu bastante coisa aqui. Isso aqui, as minhas lives sempre tem conteúdo, tá? E você pode se inscrever aqui no meu canal e se inscrever no meu canal do Instagram também. Então é isso, pessoal. Eu fico muito feliz em poder passar isso para vocês, em ter feito esse trabalho que eu considero um trabalho que realmente de ajuda a maioria das pessoas que não tem conhecimento e que às vezes é enganada, até muitas vezes nem de má fé da pessoa que vende para você, nem pode ser má fé do cara que tem o terreno, é porque às vezes o cara comprou o terreno e também não sabe. Eu estou ajudando, eu estou resolvendo um problema seu e é isso que interessa, tá ok? Estou feliz, estou contente. Até a nossa próxima live. Fique com Deus, se cuide e, ó, cuidado, hein? Antes de comprar um terreno, protocolo MVD, Guia Prático para Determinação de Áreas de Risco e de Deslizamento de Encosta. Te vejo lá dentro do e-book, quer dizer, você vai conhecer o conteúdo do e-book e vai me ver lá, tá? Tchau!